Sistemas de abastecimento de água da Grande São Paulo seguem em processo de recuperação. Superlua aparecerá depois de quase 70 anos. Aumenta consideravelmente o número de diabéticos no Brasil até 2040. Começam hoje as inscrições para o Bolsa Atleta, confira. Segunda-feira, 14 de novembro de 2016, está no ar o J mais ABC. Boa noite. Começa agora mais uma edição do J+, o seu jornal regional, transmitido ao vivo de segunda a sexta, às 19 horas, pelo canal 27 da NET ABC e também pelo Facebook. Acompanhe nossas notícias, participe do programa e envie sugestões de pauta. Estaremos conectados com vocês. Agora vamos às notícias. 2 guardas civis municipais de Santo André são investigados por suspeita de participação no desaparecimento e chacina de 5 rapazes na Grande São Paulo. Um terceiro guarda está preso, também suspeito de criar perfis falsos de mulheres no Facebook para atrair as vítimas. Jonathan Moreira Ferreira, de 18 anos, César Augusto Gomes Silva, de 19, Kaique Henrique Machado Silva, 18 anos, Robson Fernando Donato de Paula, 16, que é cadeirante, e Januário desapareceram a caminho de uma festa em Ribeirão Pires. Os corpos foram encontrados numa área rural em Mogi das Cruzes. Em nota, a GCM informa que está acompanhando o caso e acionou a Corregedoria Geral da Corporação para apuração e apoio ao DHPP, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Reservatórios que abastecem a região seguem em fase de recuperação. Os sistemas de abastecimento de água da Grande São Paulo seguem em processo de recuperação e, com a chegada do período de chuvas, o nível somado de todas as represas já ultrapassam o da mesma data de 2013, período imediatamente anterior à crise hídrica. O índice global dos reservatórios, que atingiu hoje 47,23%, estava em 47,19% no dia 11 de novembro de 2013. De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, o sistema Cantareira, que abastece a região, está operando com 43,2% do total de sua capacidade. Já o Alto Tietê opera com 39,4%, Sistema Rio Grande com 82,6% e Rio Claro com 64,5% do total de sua capacidade. A quantidade de água disponível hoje chega a 882 bilhões de litros e a perspectiva é de que a elevação se mantenha com o período das chuvas. No dia 9 de setembro, o Sistema Cantareira já havia ultrapassado a marca do mesmo período em 2013, mostrando que as ações realizadas pela Sabesp para combater a crise hídrica e recuperar os mananciais têm dado resultado. Entre as ações contra a crise, foram realizadas cerca de 500 obras de pequeno, médio e grande porte para aumentar o volume de água reservada. Essa e outras notícias você acompanha no portal tvmaisabc.com.br. E amanhã desta segunda-feira foi de tempo instável e garoa em toda a região. Os termômetros chegaram aos 25 graus. Confira a previsão do tempo para o feriado. Mínima de 16 e máxima de 20 graus em São Bernardo do Campo. Mínima de 17 e máxima de 22 graus na capital. E no litoral, em Santos, mínima de 20 e máxima de 25. Já no interior, nas proximidades de Piracicaba, a previsão é de 19 graus de mínima e 29 graus de máxima. E atenção para a Lua na madrugada desta segunda-feira. Será maior em quase 70 anos. Lindíssima. Neste dia, a Lua se encontrará a 48,2 mil quilômetros mais próxima da Terra do que quando esteve recentemente no seu apogeu, que é o ponto mais distante da órbita. O satélite não chegava tão perto assim desde 1948 e não voltará a fazê-lo até 2034. Com exceção do eclipse da superlua de 2015, não houve nem haverá por muito tempo uma lua cheia tão especial.
Mesmo que, curiosamente, tenhamos tido 3 superluas consecutivas em 3 meses, a anterior ocorreu em 16 de outubro e a última será no dia 14 de dezembro. A superlua de hoje poderá ser vista com clareza às 23 horas e 54 minutos. Quem tiver curiosidade em acompanhar o aparecimento da superlua, o Núcleo de Observação do Céu da Sabina fará transmissão ao vivo no YouTube, por meio de equipamentos presentes no espaço. Quem fala ao vivo agora da Estação Prefeito Celso Daniel, em Santo André, é a repórter Ana Flávia Quitério, em nosso Link Mais, que vai falar um pouquinho mais sobre a modernização da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que afeta a circulação. Boa noite, Mariana, e a todos que nos acompanham. E quem precisa utilizar os serviços da Companhia de Trens Metropolitanos, de São Paulo, a CPTM, precisa ficar atento aos intervalos de circulação de algumas linhas aqui da CPTM, em decorrência de obras de modernização durante a noite desta sexta-feira e durante todo o feriado do dia 15 de novembro. Bom, as linhas afetadas, no caso aqui do Grande ABC, serão a linha 10 Turquesa, ou seja, o usuário que utiliza a estação Mauá até Brás, o intervalo será de 15 minutos. Já da estação Mauá até Rio Grande da Serra, esse intervalo será um pouco maior, será de meia hora. Bom, no caso dessa via, essas obras serão feitas na via permanente entre Guapituba e Ribeirão Pires. Por esse motivo, os trens terão menor intervalo após a estação Mauá, no sentido Brás, conforme informou em nota a CPTM. Os usuários vão poder descer na estação Mauá e aguardar outro trem que segue até Rio Grande da Serra. Já amanhã, a manutenção também será no mesmo local e essas obras vão começar um pouco mais cedo, às 8 horas da noite, e vai até a meia-noite de quarta-feira. Portanto, os intervalos vão continuar mesmo. 15 minutos da estação Mauá até a estação Brás e um intervalo maior aí de meia hora da estação Mauá até Rio Grande da Serra. Para qualquer informação, dúvidas que usuários tenham, eles podem acessar o site da CPTM ou entrar em contato pelo telefone 0800 055 0121. Vou repetir. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 055 0121. Com imagens de Renato Lima, Ana Flávia Quitério para o J Mais ABC. Muito obrigada, Ana Flávia. E a Prefeitura de São Bernardo do Campo entregou reforma e revitalização da Praça Natale Morassi, localizada no bairro Terra Nova 2. Entre outras melhorias, a praça recebeu bancos, mesas, pista de skate, playground, nova quadra esportiva, iluminação de LED, academia para a terceira idade, calçadas com acessibilidade e muita arborização. O atual prefeito de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro, esteve em Brasília na última semana para captar recursos para investimentos na cidade. O chefe do executivo foi recebido por representantes do governo federal nos ministérios da Saúde e do Esporte. Pinheiro protocolou 2 projetos na saúde, entre eles a implantação de uma unidade de assistência em alta complexidade cardiovascular. Já no esporte, o prefeito cobrou repasse de verba para dar continuidade ao Centro de Excelência de Ginástica, localizado na Avenida Presidente Kennedy. A seguir, número de diabéticos em 2040 cresce e muito. Começam hoje inscrições para o Bolsa Atleta. Confira. O J+ volta daqui a pouquinho. Hábitos alimentares errados, somados à correria do dia a dia, têm afetado diretamente a saúde da população, causando inúmeras doenças, como a diabetes, por exemplo. Mas você tem ideia de qual será o número de diabéticos em 2040? Confira em nossa reportagem. No Dia Mundial do Diabetes, a Federação Internacional do Diabetes faz um alerta. O tema da campanha este ano é De Olho no Diabetes, com foco em promover a importância no rastreamento e garantir o diagnóstico precoce, o tratamento e a redução do risco de complicações mais sérias.
Para quem não sabe, 1 em cada 2 adultos com a doença não está diagnosticado e, portanto, não tem ciência de sua condição e não toma os devidos cuidados. A doença segue crescendo em todo o mundo. Ao todo, 415 milhões de adultos viviam com diabetes em 2015. A previsão é que esse número chegue a 642 milhões em 2040, o que significa uma proporção de 1 adulto diabético para cada 10 adultos no planeta. Os sintomas que o diabético pode apresentar são sede excessiva, rápida perda de peso, fome exagerada, cansaço inexplicável, muita vontade de urinar, má cicatrização, visão embaçada, falta de interesse e de concentração, vômitos e dores estomacais. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, mais de 16 milhões de brasileiros sofrem de diabetes, uma doença que mata 72 mil pessoas por ano no país. E não coincidentemente, hoje é celebrado o Dia Mundial da Diabetes. Mas você sabe a relação entre a cardiologia e essa doença? Pois é, foi para falar mais sobre esse assunto que nós recebemos agora nos estúdios da TV Mais o cardiologista da SOCESP Regional ABCD-MR, o doutor Kamal Júnior. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Doutor, gostaria que o senhor começasse falando um pouquinho mais para a gente. A reportagem anterior acabou de falar breves sintomas, né, da diabetes, mas gostaria que o senhor contasse para a gente um pouquinho mais aprofundadamente quais são os principais sintomas. Basicamente, foi o que foi descrito na reportagem. O mais clássico do diabetes é justamente a sede excessiva, a fome excessiva e urinar muito. Esse é o clássico do diabetes. Agora, o mais importante de tudo isso, às vezes a pessoa tem um cansaço um pouco excessivo, uma indisposição, mas o mais importante é exatamente o que a gente tende a afirmar para as pessoas e para a população em geral, que a maioria das vezes, quando a pessoa começa a ter sintomas, já é tardiamente. Ou seja, muitas vezes a pessoa tem o problema e não está diagnosticada. Então, este é o principal problema do diabetes e principalmente na correlação com a doença cardiovascular. Agora, doutor, o que as pessoas podem fazer para evitar ter o diabetes e principalmente os sintomas? O principal, obviamente, são hábitos de vida saudáveis. Então, uma alimentação saudável, a prática regular de exercício físico e, basicamente, controle de peso. Então, a obesidade está bastante relacionada ao desenvolvimento do diabetes. E, portanto, se você tem hábitos de vida saudáveis, como atividade física, que vai ajudar a prevenir o ganho de peso, uma alimentação saudável, rica em verduras, frutas, legumes, pouco ou quase nenhum açúcar, preferencialmente, isso vai ajudar a não desenvolver a doença. Agora, poucas pessoas sabem que o diabetes, na verdade, existem vários tipos, não é, doutor? Quais são eles? Temos vários tipos de diabetes. Temos diabetes que é secundário a algum outro problema no organismo, mas esses são a minoria. O principal hoje em dia nós dividimos em dois, que seria o diabetes tipo 1 e o tipo 2. O diabetes tipo 1, ele está relacionado normalmente a pessoas mais jovens e que têm pouca ou nenhuma produção de insulina pelo pâncreas. E o tipo 2, ele já tende a incidir em pessoas de um pouco mais de idade, normalmente acima dos 45 anos, onde o pâncreas ele é insuficiente para produzir insulina, ele produz um pouco, mas não o necessário para o transporte do açúcar para dentro da célula. Agora, doutor, qual é a relação entre a diabetes e a cardiologia? A relação é direta, né? O diabetes ele é mais um fator de risco para a doença cardiovascular, mas basicamente o diabetes ele determina o que é a base da doença cardiovascular, que é a doença aterosclerótica. Então, ela é uma doença inflamatória que predispõe à formação da aterosclerose, que é uma doença sistêmica, e essa aterosclerose ela vai determinar
a formação da placa aterosclerótica no interior das artérias. E isso, com o tempo, vai prejudicar a circulação, eventualmente essa placa se rompe e obstrui o vaso. E isso determina, em qualquer local do corpo, a manifestação da falta de circulação. Então, isso está relacionado. Nós falamos doença cardiovascular, mas ela, na verdade, ela atinge não só o coração, mas o cérebro, os rins, os olhos, todo o local onde tem uma circulação deficitária e que vai determinar justamente a maior risco e mortalidade desses pacientes. E quais são os tipos de tratamento para combater a diabetes, por exemplo? Veja, o tratamento, nós temos basicamente tratamento que são medicações via oral e injetáveis, o injetável é a insulina, que é feita de forma naquele paciente que não a produz. Agora, certamente o mais importante, além das medicações, é justamente o que a gente fala do tratamento não medicamentoso e que muitas vezes o paciente não se atém a isso. E isso talvez é o mais importante, que é justamente o controle dietético, o saber se alimentar, a prática regular de atividade física e combater as outras coisas associadas, com outras medicações não específicas para o diabetes, mas provavelmente, que normalmente acompanham o diabetes, que é colesterol elevado, hipertensão arterial e tudo isto que aumenta o risco da doença cardiovascular. E aquele paciente que tiver diabéticos em família tem que ter uma atenção redobrada, doutor? Sem dúvida, porque a hereditariedade é mais comum. Então, o paciente que tem histórico de diabetes na família, ele tem que tomar um cuidado redobrado, ok? É muito importante isso. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua atenção, muito obrigada pelas informações e uma boa noite. Obrigado, boa noite aos telespectadores. A ANS regula a contratação de planos de saúde por sites e aplicativos. Confira. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, publicou hoje no Diário Oficial da União regras com o objetivo de dar mais segurança ao consumidor que decidir contratar um plano de saúde por meio de plataformas digitais, como portais na internet ou aplicativos disponíveis em smartphones. A partir de agora, as operadoras, administradoras de benefícios e corretoras que optarem por oferecer este tipo de comercialização devem seguir o mesmo padrão quanto à divulgação de informações sobre os produtos disponíveis para a venda e aos documentos necessários para essa nova transação. Os prazos para a conclusão do processo de compra e para a realização de perícia também estão determinados na nova norma. Agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial fechou esta segunda-feira em alta de 1,43%, cotado a R$ 3,44. Foi o maior valor desde 16 de junho, quando tinha fechado a R$ 3,47. O euro também terminou com valorização de 0,51%, vendido a R$ 3,70. Já a Bovespa encerrou em alta de 0,49%. Já começaram as inscrições para o Bolsa Atleta. Confira. Na última sexta-feira, dia 11, o Ministério do Esporte publicou o edital do Bolsa Atleta. Para quem não sabe, essa bolsa é destinada a esportistas de modalidade que não fazem parte dos programas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. As inscrições podem ser feitas a partir de hoje pelo site www.esporte.gov.br. Os atletas terão prazo até o dia 23 para fazer a inscrição. A lista de modalidades que integram o programa também está disponível na internet. De acordo com o Ministério do Esporte, os atletas que receberem os benefícios serão subdivididos em duas categorias, internacional e nacional. Eles receberão, respectivamente, R$ 1.850 e R$ 925. Nas duas categorias, é preciso que os atletas tenham idade mínima de 14 anos e que estejam treinando para futuras competições oficiais, internacional ou nacional, respectivamente.
O prazo para envio dos documentos solicitados vai de 14 a 28 de novembro. A lista com os beneficiários será divulgada entre 9 e 13 de janeiro de 2017. Os esportistas selecionados terão de 14 a 23 de janeiro para enviar a segunda leva de documentos previstos no edital. Já tem programa para o dia 20 de novembro, domingo? Então confira o que acontece de especial neste dia no recado que o nosso apresentador Dárcio Arruda deixou para você. Oi, minha gente! Alô, pessoal, amigos da TV Mais. Participem da segunda edição do Mais a Pai. Olha, a maior campanha regional em prol de pessoas com deficiência intelectual. Marque bem, será dia 20 de novembro, domingo, da 1 da tarde às 8 da noite. Tudo isso na tela da TV Mais, canal 27 da NET. Contamos, como sempre, com vocês. É isso aí, Dárcio. E anotem aí na agenda, dia 20 de novembro, acontece a segunda edição do Mais a Pai ao vivo aqui na tela da TV Mais, da 1 da tarde às 8 da noite. Será a maior campanha regional em prol de pessoas com deficiência intelectual. Os telespectadores poderão doar qualquer quantia, basta ligar no telefone 4993 5555. A verba arrecadada será revertida integralmente para a PAI de Santo André. Adote esta causa você também. Falando em ajudar a PAI de Santo André, dia 17 de novembro, quinta-feira agora, das 2h30 da tarde às 6 horas, a ASFAR, Associação de Famílias Rotarianas, realiza mais uma edição do Bazar Beneficente, que acontece há 20 anos no Espaço Figueiras, ali localizado no bairro Jardim, em Santo André. No dia serão vendidas centenas de artesanatos, lindíssimos por sinal, entre peças de decoração de Natal e para casa. As peças são confeccionadas pelas próprias rotarianas. Toda a verba arrecadada será revertida para a associação. Não deixe de passar por lá e conferir. E quem sabe aproveitar para comprar alguns enfeites de Natal para sua casa também. E o feriado chegou, e se você não foi viajar, ou se já voltou, mas ainda está no pique de curtir mais um pouquinho, confira a nossa dica de atração cultural para amanhã. O espetáculo Crianceiras junta teatro, cinema, animação, música, tecnologia e literatura, fazendo-se uma ponte de uma obra poética de Manuel de Barros para a infância. A cena é construída a partir de brincadeiras dos intérpretes com uma palavra do poeta musicada em interações com imagens físicas e projetadas. Com uma encenação delicada e sofisticada, a peça acontece amanhã, ao meio-dia, no Sesc Santo André. Os ingressos custam de R$ 5 a R$ 17. Não se esqueça que você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo pelo Facebook da TV. Veja essas e outras notícias em nosso portal www.tvmaisabc.com.br. O J Mais ABC desta segunda-feira termina por aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30 e nós voltamos amanhã às 7 horas da noite. Uma boa noite e até lá!